O Leonardo Jardim, galera, eu acho que a gente tem que ter na cabeça o seguinte, velho, ele vai errar, como vários outros vai errar, mas isso aí na cadeia ali de responsáveis, ele tem que ser o último. Porque senão daqui a pouco, 3 meses, vem outro, aí vem com aquele discurso maravilhoso de isso e aquilo, de que vamos recuperar esse e aquele, o time é isso, o time é aquilo, e vai ficar nesse ciclo aí que não vai sair do lugar. O Cruzeiro não tem conseguido sair do lugar. E concordo com o Baú quando ele fala, porque até um certo ponto, o Pedro, eu sei que não vai montar um time para brigar da noite para o dia, né? Mas ninguém está querendo isso aqui no momento, não. De brigar por todos os títulos agora, não. Todo mundo quer um time confiável. O Cruzeiro é confiável? Não tem como, né? Pô, eu tô quase fazendo a promessa daquele torcedor lá do Manchester, que só vai voltar a cortar cabelo quando vencer 5 seguidas, mano. A última vez deve ter sido o Seabra ali naquele momento chegou a vencer 5 seguidas? Não. Que não. Ele ganhou 4, perdeu uma, acho que ganhou 3, perdeu uma pro Palmeiras e voltou a ganhar. Ele ganhou 5 em 6, mas não foram seguidas, não. Teve uma derrota no Não meio. ganhava, não ganhava fora de casa, né? Só em casa. Teve isso Então, também. então o Cruzeiro não sai do lugar. E aí, os jogadores precisam ser responsabilizados e a diretoria também. Tudo com o seu devido critério, né? O que eu falei aqui é para a gente não passar a normalizar, tipo, porque não ganhou do União é que falta o Beirada, é que falta não sei o quê. Pô, a gente tem que ganhar. O Baú falou aí sobre o Christian. Eu acho que ele vai render melhor na função que ele está acostumado. Mas não é porque ele está numa outra função, é que o time tem que ser, não só o Christian, né? Vários outros. Que o time tem que perder da forma como perdeu, né? O Cruzeiro podia chegar lá, voltar com um empate, ou num lance lá ocasional, perdido o jogo, mas ter mandado 3 bolas na trave, criado um monte de chance, goleiro pegado tudo. Uma noite assim que você erra tudo e o time vai lá e faz um gol. Podia ter acontecido isso, mas não foi o que a gente viu, né? A gente viu um time muito abaixo, totalmente desconectado, e o Cruzeiro vem tendo isso, né? Chegamos na final, voltamos a disputar a final. A postura na final contra o Racing foi uma inadmissível, aquela postura. Porque estamos em formação de um novo elenco, mas tinha que entregar e tem que entregar mais do que isso. Esse que é o ponto. E o que eu falei aí nas 2 últimas lives até agora a impressão para nós é que tá tudo beleza. A cobrança também precisa ser firme. Como o Baú disse aí, o Cruzeiro tem dado tudo hoje para entregar muito mais que isso. Vamos contentar com chegar na final e perder daquela forma? Em não ir para uma final de campeonato estadual? Em Copa Sul-Americana, com todo respeito, né? Sofrer de novo para classificar num grupo de Copa Sul-Americana, que é o segundo escalão do nosso continente. Véio. Isso é fato. Então, aí chega na entrevista, fizemos bom jogo. Que bom jogo, gente. Poxa, cara, isso aí eu acho que tem que ser o primeiro ponto. Chegou numa entrevista, falou que fez bom jogo, reunião no outro dia. Véio. Coloca o jogo para todo mundo assistir. Véio. Não, vocês acham mesmo que fizeram um bom jogo? Isso aí é um bom jogo? Porque aí tá tudo errado. E se estão aceitando isso, é porque tá errado. Tá errado. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. E tão incômodo quanto o desempenho é o discurso, né? Ainda mais um jogador como o Lucas Exato. Romero, que é o capitão do time do Cruzeiro, né? É um dos capitães ali. Então, assim, o cara Se o não pode capitão tá ter. pensando assim, se o É, capitão tá pensando assim, tá fudido, pô. Tem se tem uma jeito. coisa que um time do tamanho do Cruzeiro não pode nunca é se conformar com postura derrotista, né? E eu acho que o Cruzeiro precisa também lembrar, porque Esse tempo o já Alexandre passou, né, Matos. Caramor? Isso aí era É, 20, 21. o Alexandre ficou batendo muito nessa tecla, né, de que com a nossa gestão não vai ter mais isso, não tem mais papo de reconstrução, mas a verdade é que o Cruzeiro, ele parece ser um time que, de certa forma, ele
perdeu um pouquinho a conexão com a própria história, né? E não é porque as pessoas que estão aqui, esse pessoal não entende o Cruzeiro, igual falavam na época lá do Ronaldo, né? Que esse pessoal é de São Paulo, não sabe o que é ser Cruzeiro. Gente, o Pedro Lourenço é Cruzeiro, o Alexandre Matos já esteve aqui no Cruzeiro em um período campeão, sabe muito bem qual é o tamanho, qual é o estilo que a torcida gosta de ver o clube jogar. E a gente está numa postura de naturalizar fracasso que é muito preocupante, né? Não, mas isso aí foi um problema, não, mas no próximo, não tem mais essa de próximo. E uma coisa que eu até vi alguém mandando no chat aqui, tem informações de que o elenco está rachado. Gente, o elenco do Cruzeiro é o Grand Canyon, né? Porque o elenco está rachado toda hora por algum motivo imbecil, sabe? Não tem que entrar nesse caminho, sinceramente. E se tiver problema no elenco, pelo amor de Deus, o papel das pessoas que estão lá, especialmente do Alexandre Matos, é identificar esse tipo de coisa. O Pelaio que está lá fazendo o quê? Não são os gestores? Se tem alguém criando problema, se tem jogador insatisfeito, troca o jogador. A gente já passou por quantos técnicos, a gente já passou por quantas dificuldades nesses últimos anos, não tem explicação para o Cruzeiro fazer atuações tão indigentes, jogar o futebol tão pobre. Então, acho que é um momento de todo mundo se reunir, falar, galera, o negócio é o seguinte, quem não está afim, só fala, não estou afim, não quero, estou cansado de vestir azul, quero ir para outro lugar e bora, entendeu? E, sinceramente, até mudando um pouquinho de assunto, porque eu sei que já vai ter gente falando aqui que o problema, igual o André Martins, o problema é o Matheus Pereira. O Matheus Pereira não está jogando. O time está bem, André? Exatamente. Tá o melhor. problema não está jogando. O problema era Marlon, o problema e Pereira, aqui, né? Caramba, que pelo menos a taça da Série B não tá lá mais, pô. Teve isso, né? Pelo menos. O problema é a taça da Série B. Acho que é isso. É um problema de gestão. O Cruzeiro não tem hierarquia bem estabelecida. Os jogadores parecem não obedecer muito uma voz de comando por parte da diretoria. E aí a gente precisa contar muito com o Leonardo Jardim para fazer o trabalho de técnico, de gestor, de manager, uma série de atribuições. E ele não vai conseguir fazer isso do dia para a noite. Então, quando a gente falou do Roger aqui, que teve uma sequência de resultados ruins no início do trabalho e depois engrenou, é só para citar um exemplo, né, do nosso próximo adversário aí, de que a gente não deve tirar conclusões absolutamente definitivas sobre 2 jogos, igual foram esses 2 jogos aí depois da intertemporada, porque eu acho que aqueles 3 primeiros lá caíram no esquecimento, né, pela forma ridícula como o Cruzeiro estava e continuou jogando no início do Jardim. Mas a gente ganhou do Mirassol, perdeu para o União, certo? Uma vitória por 2-1, uma derrota por 1-0. Não é terra arrasada. Tem muita possibilidade de melhoria. Agora passa um pouquinho pelo Leonardo Jardim rever algumas coisas também, até no modelo de jogo, né? Se a gente jogar no esquema tão aberto como jogou contra o Mirassol, por exemplo, contra o Inter, eu acho que tem uma tendência muito grande a dar ruim.